Nós estamos a poucos passos do Centro Histórico de Bolonha. Aqui, onde tem uma colina, já desde o século III era ocupado por monges, religiosos e ao longo dos séculos tudo foi se modificando. Estamos aqui em San Michele in Bosco, um local fantástico, recheado de história e também de um detalhe muito importante para os dias atuais, um detalhe que interessa a todos nós, que nós vamos contar para vocês. Aqui era rodeado de natureza, animais selvagens e coisa e tal. E as pessoas que chegavam aqui, elas se regozijavam, então era um local de muita paz. Isso lá pelo século III. Mas foi apenas no século XIV que a ordem religiosa dos olivetanos se estabeleceu aqui neste local. Eles criaram um monastério e uma estrutura muito elaborada, com um horto simples. Vocês já ouviram falar desse termo aqui no nosso canal, Orto dei Semplici, nós já mostramos aqui mesmo em Bolonha. Tem inúmeros exemplos de papas, de reis, que passavam por aqui, se admiravam com tanta beleza e também se encantavam com a música a partir de um órgão que foi construído aqui no ano de 1509. Lá pelos anos 1530, esse local se tornou um centro de excelência musical. Então muitas pessoas se dirigiam até aqui para contemplar toda a beleza que emanava do som desse órgão. Uma boa notícia é que recentemente esse órgão foi restaurado e a música voltou a esse local. Mas nos anos 1800, quem apareceu aqui? Quem apareceu aqui? Mais uma vez também aparece no nosso vídeo a figura de Napoleão Bonaparte. Exatamente como era comum nas cidades que ele invadia, ele resolvia alguma coisa ali diferente. Ele não era fã de ordens religiosas, né, de maneira alguma. Então ele chegou aqui e resolveu fazer um depósito de armas. Uma das obras aí de Napoleão pela cidade, mas acreditem, ele fez coisas interessantes aqui em Bolonha também, nós vamos mostrar para vocês mais para frente. História vai, história vem, e esses olivetanos acabaram até deixando o monastério. Mas agora queremos falar um pouco sobre o interno dessa igreja. É uma igreja magnífica e muito diferente porque ela foge da estrutura arquitetônica tradicional. Entrando na igreja, nós já nos deparamos com toda a sua estrutura diferenciada. Ela se apresenta em 2 níveis e no altar central, uma figura belíssima de São Miguel Arcanjo. Muitos artistas colaboraram para a construção dessa igreja. Então nós vemos muitas pinturas, afrescos, detalhes riquíssimos. Logo ao lado se encontra a sacristia, um local magnífico. E em suas paredes são representados alguns santos, inclusive o patrono da cidade, São Petrônio. E a história vai, a história vem. Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, Bolonha foi muito castigada. Esse local foi praticamente destruído, salvaram-se algumas obras e não apenas a arquitetura, mas a colina também foi muito castigada. Ó, vamos andando junto aqui para eu sair do sol. É tudo ao vivo aqui. Então, pessoal, a natureza também sofreu bastante. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve um movimento muito grande de recuperação em toda a Itália. Aqui em Bolonha não foi diferente. A recuperação arquitetônica até que foi bem rápida, inclusive a recuperação ambiental. Então houve um movimento muito forte dos bolonheses para trazer à tona aqui toda a beleza de sua colina, que é uma marca da cidade. Então, após toda a destruição da Segunda Guerra Mundial e também anos de abandono, quem se estabeleceu aqui nesse monastério foram os carmelianos, e eles são muito ligados, a filosofia é muito relacionada com a saúde. Por uma pequena porta lateral da igreja, nós temos acesso a todo este mundo. Aqui ficava o monastério e hoje se localiza
um importante instituto italiano. Este enorme corredor de mais de 160 metros de comprimento é conhecido como cannocchiale, ou telescópio. Isso porque existe um efeito óptico aqui. Olhem que interessante. Nós estamos a 1,5 km de distância da Torre degli Asinelli, uma torre super famosa aqui de Bolonha que fica bem no centro da cidade. E daqui, deste corredor, nós avistamos essa torre. Mas olhem que interessante, quanto mais nós nos afastamos da janela, mais ela vai se engrandecendo. Essa é a grande ilusão. E eu acho que para vocês terem essa noção toda, apenas visitando aqui, toda a experiência de estar aqui é muito diversa. Fiquei muito impressionado também, porque quando nós entramos na igreja, ela nem parece tão grande, assim, se comparada com outras igrejas aqui na Itália, aqui em Bolonha. Mas isso é só uma porta, né? Para todo o mundo que tem aqui, um mundo arquitetônico. Outro detalhe que deve ser ressaltado é a questão da eficiência energética, podemos dizer assim, porque a iluminação aqui é toda natural, não tem uma luz acesa. É isso, Elisa? Confirma aí. Isso mesmo. Pois é. E aqui, nesse corredor, nessas portas, provavelmente ficavam salas de afazeres, quartos desses religiosos. E hoje isso é muito bem aproveitado, porque aqui se localizam alguns consultórios, algumas salas de atendimento, sempre aqui do Instituto Rizzoli. Esse quiostro do século XVI, ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem 8 lados, é octagonal e é um exemplo de arquitetura única em Bolonha. Imaginem que ele era todo afrescado, todo colorido, rico. Foram pintados por grandes artistas bolonheses como Guido Reni e Carracci. Hoje nós podemos ver alguns fragmentos dessas pinturas maravilhosas que foram feitas por esses artistas de prestígio. O acesso a esse claustro é feito através do Instituto Ortopédico Rizzoli. É totalmente gratuito, as portas estão sempre abertas e é muito interessante para quem estiver na cidade vir aqui também. Então, para variar um pouco, esse é mais um claustro que nós mostramos para vocês. São muitos já pela Europa, Itália, Portugal, Alemanha, Áustria. São locais únicos que guardam a história da própria cidade, como aqui, esses afrescos pintados por esses artistas que nós podemos encontrar em museus aqui em Bolonha. E mais uma vez, né, um local que traz sempre muita paz, muita tranquilidade e que nos evoca diretamente a um passado, a uma história, a um sentimento de uma cidade. Apesar dessa aparência cinematográfica que nos transporta a um outro tempo, pessoal, esse local é de uma importância fundamental, não apenas para Bolonha, para a Itália e agora também para o mundo. Não é exagero não. Aqui nós estamos no Instituto Ortopédico Rizzoli. E a história desse local começa no ano de 1896, quando Francesco Rizzoli, um renomado cirurgião e ortopedista italiano, ele comprou essa parte do monastério que havia sido abandonada e doou à cidade, com a condição que aqui fosse criado um centro ortopédico. Bem aqui, neste primeiro claustro, em 1851, foi organizada a primeira exposição de flores de Bolonha e de toda a província. Aqui era onde os nobres se reuniam e expunham as flores que haviam nos seus jardins. Flores ornamentais, diferentes espécies. Muito interessante, por 2 anos a exposição foi feita neste local. Muitos médicos, cirurgiões e também estudiosos
são homenageados aqui neste local, ao longo dos corredores do Instituto. Olha pessoal, eu vou ler aqui um trecho do testamento do Francesco Rizzoli, que está logo acima de mim aqui, e é muito interessante e eu acho que explica muita coisa. Então ele fez esse testamento no dia 8 de maio de 1880, reconhecendo de haver contemplado os meus parentes mais próximos, eu vou dispor com um ânimo tranquilo de tudo que me restou para a construção e a manutenção do Instituto Ortopédico nessa província de Bolonha, com a intenção que isso ainda cresça de modo muito maior, para servir não apenas a minha cidade, mas toda a nação. Um marco muito importante para a Itália, porque vocês imaginem, pessoal, esse local histórico, logicamente não é apenas aqui onde nós mostramos para vocês. Olhem só, aqui é a parte nova, então aqui é o crescimento que ele falava, aqui é um outro edifício. Então tudo isso que ele pensou um dia cresceu. E olhem só pessoal, como esta é uma notícia muito específica, algo muito recente, eu vou ler aqui uma notícia que saiu no dia 15/10/2019. Estou marcando aqui porque os nossos vídeos são atemporais. Então a notícia do site da Época, do Grupo Globo, né? Ela está traduzida e nós vamos deixar para vocês conferirem. É só clicar ali na descrição do vídeo. Olha, pessoal. Então diz aqui que o Instituto Ortopédico Rizzoli, aqui em Bolonha, realizou pela primeira vez na história da medicina um transplante de vértebra. Esse procedimento foi realizado em setembro deste ano, 2019, em um paciente de 77 anos que sofria de cordoma, um tumor ósseo. Foram substituídas 4 vértebras do paciente que estavam preservadas no banco de tecidos músculo-esquelético aqui da região da Emília-Romanha. Então ele ficou, depois da cirurgia, 15 dias ainda para fazer o controle, foi feita a fisioterapia e aí ele conseguiu se levantar novamente para ter uma vida o mais normal possível. A cirurgia durou cerca de 12 horas e imobilizou cerca de 20 pessoas na sala de operação. Então o que foi feito? Eles reconstruíram a coluna vertebral de maneira mais semelhante à conformação natural, restaurando uma anatomia perfeita graças à implantação de um osso com a mesma estrutura do que eles tiveram que remover devido a esse tumor. Bom, isso foi um resultado extraordinário, representa um ponto de virada na história dos transplantes. Quem sabe foi um ponto de partida para grandes conquistas nessa área ortopédica. E o Francesco Rizzoli ficaria muito feliz com tudo isso. Enquanto nós estamos gravando aqui esse vídeo, nós também observamos toda a movimentação do hospital, principalmente aqui do pronto-socorro. E nós observamos alguns detalhes que fazem toda a diferença, como um espaço adequado para a circulação de ambulâncias, a entrada dos pacientes. E é muito interessante isso, nós nos sentimos muito seguros. Então, além de todas as belezas arquitetônicas e históricas que envolvem esse local magnífico, a importância para os dias atuais com o Instituto Rizzoli, nós podemos contemplar uma vista magnífica do centro de Bolonha. Tudo isso vocês podem alcançar andando a partir do centro da cidade, uns 30 ou 40 minutos de caminhada, depende da velocidade de cada um, depende se você para na gelateria, vai tomar um cafezinho, mas é rapidinho, pessoal. Ou então, vocês peguem o ônibus número 30, lá do centro da cidade. Aliás, eu vou fazer um negócio, ônibus 30, vem aqui, aparece no vídeo pra... Isso, exatamente, apareceu aí, esse ônibus aí que vocês vão pegar, um ônibus até menorzinho, a cada 15 minutos ele para aqui. Desçam do ônibus, visitem todo o complexo com toda tranquilidade, tem um café também ali no hospital para vocês reabastecerem todas as energias e depois retornem a pé ou de ônibus, vocês escolhem. Muito obrigado a todos que assistirem esse vídeo. Eu não vou pedir para vocês curtirem, comentarem, porque isso é quase uma obrigação, né, pessoal? Eu agradeço muito se vocês compartilharem conosco as suas impressões. Muito obrigado, pessoal. Grazie mille.